Bolsonaro governando debaixo dessa oposição ferrenha, quase que unânime dos meios de comunicação, ele conseguiu sobreviver a tudo e a todos. Então, consequentemente, a força que ele demonstrou ser, ela é praticamente uma força imbatível do ponto de vista de você querer ter uma alternativa a essa polarização ao Bolsonaro. Então, o processo político está chegando e o Bolsonaro vai terminar esse processo político na perto da eleição, praticamente com o país dividido, eu acho que 1/3 com o PT e 1/3 com o Bolsonaro, e o outro terço é que vai decidir a eleição, que não está nem um lado nem o outro e que é anti-um ou anti-outro. Quem tiver um anti menor ganhará a eleição. Então, eu diria que o Bolsonaro, dentro desse contexto, ele foi um herói. Eu nunca vi ninguém apanhar tanto e conseguir terminar o processo do jeito que está. Esse posicionamento atual da mídia, coordenado, né? A gente vê até os mesmos títulos. Isso poderia ser a abstinência de dinheiro público, por exemplo, no atual governo? Talvez em parte pode ter. Eu não tenho dúvida que uma parte da oposição da mídia possa ser isso. Porque você veja bem, qual é a grande virtude do Bolsonaro em termos de comunicação? Ele se comunica direto com a população sem a interferência ou a interveniência ou a intermediação dos meios de comunicação. O Bolsonaro desprezou a intermediação dos meios de comunicação e estabelece a sua comunicação direta. Eu acho que essa é a principal motivação da oposição que a mídia o faz por ele. É uma questão que o Bolsonaro, para eles, é como se fosse uma ameaça à sua sobrevivência. O senhor falou sobre Lula, um dos maiores, que capitaneou aí um dos maiores esquemas de corrupção do mundo. No entanto, está concorrendo às eleições com o apoio da mídia, de vários partidos políticos também. O que isso deixa de exemplo para as novas gerações e o que significa na prática a volta do PT? Talvez a pergunta melhor vai ficar entre o Lula e o Bolsonaro. A mídia vai optar pelo Lula em função de ser o Bolsonaro opositor? Talvez sim, grande parte dela sim. O que será um equívoco, mas vai optar, mas vai ser oposição a ele, até porque o próprio Lula também contesta a mídia de uma maneira. Eles têm propostas de regulação de mídia, eles têm várias propostas de intervenção. Eu não acredito que a mídia queira esse tipo de comportamento de um governo. A volta do PT ao poder vai significar um retrocesso no país. Como eles já estão propondo a revogação das leis trabalhistas, como eles estão propondo uma série de revisões de teto de gastos, coisas que são do controle da responsabilidade fiscal. Já vem o Lula agora defender o aborto, coisa que ele nunca teve coragem de fazer antes nos governos do PT, abertamente. Ou seja, o verdadeiro PT está se mostrando. Eu acho que a volta do PT ela vai significar um desmascaramento do que eles tentaram nos dois presidentes que eles tiveram, o Lula e a Dilma, esconder da sociedade o verdadeiro posicionamento deles. O PT é isso. O PT defende regulação de mídia, o PT defende os governos ditatoriais como Cuba, Nicarágua, Venezuela, são os aliados deles. O PT erra na política externa por essa maneira, o PT erra na economia, o PT é intervencionista. O grande problema que a gente teve, eu condeno muito, as políticas públicas do PT. Aquela política, por exemplo, de campeões nacionais que foi feita pelo PT, que o BNDES dava juros subsidiados, empréstimos com juros subsidiados para grandes empresas crescerem, criou esses monstros comandados por meliantes, como é a JBS, que criou-se com dinheiro público subsidiado e está aí. Esse é o produto da política pública do PT. É um dos exemplos que a gente tem, como financiar porto em Cuba. Enfim, nós temos uma série de situações que eu contesto. A volta do PT é voltar a esse tipo de política, que a gente não quer. A gente quer, de novo, primeiro, as nossas liberdades, a gente poder ter uma economia de mercado, que a população possa usufruir do bem público, mas dentro de uma política normal e não de uma política voltada para os seus companheiros ou voltada para os seus parceiros internacionais. O PT é toda uma militância, que é uma militância que sempre viveu do Estado. O PT adora uma boquinha, sempre adorou uma boquinha. Então, nós não queremos a volta disso. O aborto é um dos pontos, mas não é só o aborto que eles defendem que a gente combate. A gente tem que combater todo o ideário do PT. E esse ideário do PT vai ficar mais visível nesse processo eleitoral.